Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, nosso Deus, quem vos fala neste momento aqui no nosso canal do YouTube. É o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos aqui no nosso momento do nosso resumo da nossa escola bíblica desse final de semana. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever, digitando lá paulo.delanhese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor, compartilhando, curtindo os nossos vídeos e se inscrevendo no nosso canal do YouTube, através do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Vamos levar a palavra do Senhor. O título da nossa lição de hoje é A Salvação pela Graça. O texto áureo está baseado em Romanos 5,18. Pois assim como por um só veio a ofensa e o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens pela justificação da vida. A verdade prática nos diz que a nossa salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus. A nossa leitura bíblica está baseada em Romanos 5, 6 ao 10, 15, 17 e 18, 20 e 11, versículo 6. Diz-nos a palavra do Senhor. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como pois uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras de uma outra maneira. A graça já não é graça se for por obra. Então nós vemos aqui o efeito da salvação efetuada pelo nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, unicamente pela graça e pela misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. O propósito da lei. A lei tem o propósito espiritual de mostrar quão terrível é o pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado, Romanos 3:20, bem como o propósito concreto de preservar o povo de Israel do pecado. Então a lei ela vem unicamente para revelar o pecado, para mostrar o pecado, mostrar que o homem ele é pecador e que ele merecia do favor imerecido de Deus, ou seja, a graça. E foi exatamente o que Deus fez para nós, oferecendo seu único Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário para que o homem fosse salvo. Porque a lei, ela nos conduziu a Jesus, ela nos apontou para Jesus, como a única graça que o homem precisava, como a única fonte que o homem precisava para ser salvo. É o que a lição deste domingo, deste próximo final de semana, nos retrata, mostrando, a grande necessidade do homem de ter um encontro com o Senhor, porque assim o escritor aos Hebreus revela que a lei é imperfeita. Então a lei ela não pode salvar. Hebreus 8, 6, 7, 13.
E o apóstolo João afirma que foi Cristo quem trouxe a graça e a verdade. João capítulo 1, versículo 17. Porque, como dissemos, a finalidade da lei, talvez em nenhuma outra passagem das Escrituras, o objetivo da lei esteja tão bem explicado como na carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo pergunta para que a lei? E em seguida, ele mesmo responde: foi ordenada por causa dos transgressores, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Mais adiante, de maneira que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas capítulo 3, versículo 19 ao 24. Do texto bíblico e à luz de todo o contexto, percebe-se que a lei, embora ordenada para o bem, não conseguiu justificar ninguém. Pelo contrário, foi alvo de muitas transgressões e culpa que deveriam levar o homem a conhecer a sua própria miséria e impotência e, partindo daí, a se humilhar diante de Deus, a arrepender-se e a ser salvo mediante a fé. Todavia, em si mesma, a lei não tinha poder algum para levar o homem ao Criador. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Gálatas 3:11. A lei, portanto, serviu ao israelita a quem foi dada como um pedagogo, ou aio, até que a fé viesse. Talvez você não saiba o que é o pedagogo ou aio, mas na época de Paulo, na época da antiga aliança, esse era o cuidador da criança, até que a criança crescesse, tivesse juízo suficiente para decidir. Então a lei, ela basicamente se resume a um pedagogo, a um aio. Algo que nos mostrou o pecado, mas algo que também nos apontou a graça. Então ninguém encontra salvação na lei. Não sei como alguns querem observar a lei. Não sei como alguns querem observar preceitos, mandamentos, guardar sábados como os adventistas. Não sei como alguns querem justificar os seus atos com promessas ou com esforço próprio. Porque há pessoas que acham que ele pode ser salvo mediante o seu esforço, mediante as suas ações. Mas nós vemos aqui nesta lição que ninguém se salva mediante os seus esforços, mas unicamente pela graça do Senhor, unicamente pelo poder da palavra do Senhor. Mas depois que a fé veio, não estamos mais sujeitos ao pedagogo. Em outras palavras, o objetivo último da lei é fazer com que o pecador sinta a necessidade de justificação e perdão, e levá-lo ao final a confiar em Jesus Cristo e a recebê-lo como seu único Salvador e Senhor, recebendo dele a salvação do pecado e da consequência desde a morte espiritual. Então a lei, ela nos leva a Cristo. A lei, ela nos aponta o único caminho para ser salvo, porque a lei, ela mostrou que o pecador precisava de uma graça, e a graça era um favor imerecido, pois não merecíamos. Mas, como diz Paulo na carta aos Romanos, aonde superabundou o pecado, também superabundou a graça. A graça opera mediante a fé no sacrifício vicário de Cristo Jesus. Ambas, a fé e a graça, atuam justamente na obra da salvação. A graça é o presente imerecido de Deus. A fé é a contrapartida humana à obra de Cristo. Nesse sentido, não é a fé que opera a salvação, mas a graça de Deus que atua mediante a fé do crente no Filho de Deus. Romanos 3, 28, 5, 2 e Filipenses 3, 9. Então a graça, ela nos leva ao Senhor. O escândalo da graça, seria a graça injusta? Por que diz esse título, o escândalo da graça? Porque muitas pessoas comparam a graça com a graça humana, a justiça divina, imediatamente perdoadora. Logo, sobre a ótica humana, a graça se torna injusta, porque muitos querem ser salvos mediante os seus próprios atos. Essas são os grandes erros que alguém pode cometer diante de Deus, teologicamente, por entendimento errado. Por quê? Assim, o que compreende o favor inefável de Deus
mediante sua graça, deve deixar-se presentear por ela. Por que deve se deixar presentear por ela? Porque a graça ela é de graça. Eu e você não precisamos fazer mais nada para recebermos a salvação, para recebermos o efeito do Calvário. A única coisa que a palavra de Deus exige de mim e de você é que nos arrependamos dos nossos pecados, é que convertamos dos nossos maus caminhos e nos lancemos aos pés da cruz, nos lancemos ao Senhor, que possamos confiar unicamente no Senhor como nosso Deus único e Salvador. Isso é o que a palavra de Deus nos orienta a fazer, isto é, o que a palavra de Deus nos orienta quando nos chama a sua graça. Mas vamos saber um pouco mais o que é graça para compreendermos melhor o que estamos falando hoje. Graça, a maravilhosa graça. Deus escolheu um povo para si mesmo, Israel. O Senhor não era obrigado a fazer isso. Ele fez pela graça. Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Deus fez um acordo com a aliança de amizade com seu povo. Sua graça significa que ele permanecia leal a Israel, mesmo quando seu povo foi infiel a ele. Salmo 25, 14. Deus demonstra sua graça acima de tudo, em sua operação de resgate, sua salvação dos pecadores. Efésios 2, 5. Deus torna sua graça conhecida dos pecadores, quando seus pecados são perdoados e absolvidos. Mais uma vez, essa graça é totalmente merecida. O amor demonstrado por aqueles passíveis de não ser amado. Efésios 2, 1 ao 10. Deus, por intermédio de sua graça, fez os pecadores responder a ele e a serem pessoas transformadas. Atos 2, 37 ao 41. E os pecadores salvos pela graça conhecem cada vez mais a Deus por meio da graça. Começando ali com o texto de Atos de Gálatas 4, 9. A graça do Senhor Jesus Cristo, que é importante, em especial a graça demonstrada em sua morte na cruz, Gálatas 1, 3, 4. A graça nos chama a passarmos a conhecer essa salvação, porque Deus em sua graça escolheu-nos, Gálatas 1, 15. Lançamos mão dessa graça pela fé, Gálatas 2, 16. Assim somos salvos pela graça, para nos transformar em uma nova pessoa. Gálatas 6, 15. Então a graça, ela pega o pecador, ela pega o homem sem Deus, a mulher sem Deus, ela pega aquele que não merece nem um livramento, aquele que não merece nem uma chance, como eu e você, porque não tínhamos direito, né? Não fomos escolhidos porque fomos bonzinhos, ou porque merecemos, não. Fomos escolhidos porque Deus resolveu ter misericórdia de mim e de você. Porque desde quando nossos pais pecaram e desobedeceram ao Senhor no jardim do Éden, nós não merecíamos mais nada, merecíamos a condenação eterna. Merecíamos a separação de Deus para todo sempre. Mas a misericórdia de Deus, ela nos alcança. A misericórdia de Deus, ela chega até mim e chega até você de que forma? Através da cruz do Calvário. Através de Jesus. Através do amor de Deus. Como diz o apóstolo João no capítulo 3, versículo 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é esta, que creiais naquele que ele enviou. E quem foi que ele enviou? Jesus. Por quê? Por amor a mim e a você. Então a graça é isso. É algo que não merecíamos, mas que Deus fez pelo seu amor para conosco. Na conclusão do nosso resumo, a aula nos diz que, na lição dessa semana, estudamos a relação da graça e a lei. E vimos que a graça é favor imerecido e compreendemos que ela chega a ser um escândalo para os que não crêem. Portanto, estamos cônscios de que o que nos salva é a graça de Deus, mediante a fé somente. Efésios 2:8. Pela fé sois salvos. Então isto é loucura para as pessoas que não conhecem a Deus. Isto é loucura
para as pessoas que não compreendem o desígnio de Deus. Mas Paulo também diz que o que é loucura para os gregos, para os romanos, para nós é feito sabedoria de Deus, porque compreendemos essa maravilhosa graça. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Grande beijo no coração de cada um. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, quero convidar você a se inscrever, digitando lá paulo.delanhese, através do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Ajude-nos a divulgar